começo foi na Universidade Federal da Bahia, onde eu fiz a graduação. E lá também eu fiz o mestrado. Fiz uma dissertação sobre pobreza urbana na Bahia do século XIX. Estudei mendicância, pobreza urbana, né? Em seguida, ingressei no doutorado da Unicamp, em 98, e no doutorado eu trabalhei com trajetórias de ex-escravos na Bahia após a abolição, né? Esse é meu estudo do doutorado, que resultou na publicação do livro Encruzilhadas da Liberdade, histórias de escravos e libertos na Bahia, de 1870 até 1910. Nesse livro eu estudo o que aconteceu depois da abolição da escravidão na Bahia, né? E é com esse tema que eu venho trabalhando atualmente, né? Venho desenvolvendo, desdobrando essa pesquisa, no sentido de acompanhar as populações negras do Recôncavo no pós-abolição. Esse prêmio foi em 2010. Eu ganhei com o livro Uma História da Cultura Afro-Brasileira, que foi escrito em parceria com uma outra historiadora, professora da Universidade Federal da Bahia, Vlamira Albuquerque. Então esse é um livro paradidático. Ele ganhou o prêmio de melhor livro paradidático do ano de 2010. E foi com esse livro que... Foi o segundo livro, na verdade, que eu escrevi em parceria com Vlamira. 3 anos antes eu tinha escrito com ela um livro chamado Uma História do Negro no Brasil, que foi um livro também com cunho didático, né? Voltado para público infanto-juvenil. E o livro Uma História da Cultura Afro-Brasileira foi o segundo que eu escrevi com Vlamira. E a gente foi premiado com o Jabuti 2010, como melhor livro paradidático. Foi uma alegria imensa, né? Porque para a gente foi um prêmio, né, em relação ao que a gente tinha feito em termos de linguagem, em termos de narrativa da história e da reflexão sobre a cultura afro-brasileira no Brasil, né? Logo depois escrevemos também um outro livro chamado O que há de África em Nós, que é também um livro paradidático. Foi inclusive indicado para o Jabuti de 2013, a gente ficou entre os 10 colocados, né? Eu tenho desenvolvido atualmente pesquisas sobre o pós-abolição na Bahia, centrado principalmente no Recôncavo, né? A minha primeira pesquisa vai até 1910. Eu acompanhei pessoas e famílias que viveram a experiência da escravidão. Nesse trabalho que atualmente eu estou desenvolvendo, que espero que em breve saia 1 ou 2 livros, né? Eu estou trabalhando com uma cronologia, com um marco cronológico que vai além de 1910. Eu estou considerando também essas gerações mais nossas, contemporâneas, né? Mas que têm uma ligação, uma memória com a escravidão. Então, estou acompanhando famílias ao longo de várias gerações, no final do século XIX até o século XX, né? Tentando ver de que maneira a experiência da escravidão guardou memórias, né? Como essa experiência da escravidão também afetou as escolhas, os destinos dessas pessoas depois da abolição. Eu vejo que minha pesquisa tem muito a ver com a região, mesmo porque grande parte das famílias que eu estou estudando são moradoras, né, ou moraram aqui na região, no entorno de Cachoeira, Santo Amaro,
Salvador. Então, essa pesquisa ela tem a ver com o cenário, né, em que a UFRB está colocada, né, tem tudo a ver. E também é uma forma de devolver essa população algum conhecimento sobre a história, sobre sua própria história. Né? É uma maneira de refletir também sobre os nossos impasses, os nossos dilemas, né? As nossas possibilidades de inserção. Então, esse estudo que eu estou fazendo tem também a possibilidade de dar esse retorno para a comunidade, em termos do conhecimento da sua história. Entraves não vejo assim, dessa maneira, eu vejo muito mais como possibilidades que a UFRB criou, né? E possibilidades que se abriram com a UFRB. Aqui mesmo nós temos à disposição uma biblioteca como a Clemente Mariani, né? Que funciona no AMDOC, que a gente conseguiu transferir de Salvador para cá, que é um conjunto enorme de livros, obras raras do século XIX, início do XX. Então, a presença da UFRB proporcionou essa condição a partir da qual eu posso refletir sobre a história da região. E o fato de ter um curso de história aqui, pensando a história da região, refletindo sobre ela, isso certamente vai dar um salto em termos de reflexão sobre a nossa história, a história da região. Né? Os alunos que estão sendo formados, por exemplo, aqui, né, a cada ano, muitos deles pesquisando temas ligados à região, isso certamente vai ter e já está tendo um impacto, né, positivo na reflexão sobre a história local. O Colegiado de História tem tomado iniciativas importantes de convênio com prefeituras, com o Tribunal de Justiça, no sentido da conservação da documentação que já existe nos arquivos, né? E uma documentação toda que foi acumulada ao longo de muito tempo nos fóruns, nas escolas. Então, o fato de termos aqui profissionais da história, da museologia, dialogando com essas instituições, fazendo parceria, tem proporcionado a conservação desses acervos. Isso é muito importante, porque não dá para a gente fazer história sem documentos, sem evidências. Então, a presença do curso de História aqui tem também sido importante no sentido de preservação desse acervo documental. A pesquisa foi importante e é importante para os estudantes, no sentido de que há um outro olhar sobre a região, uma outra forma de percepção da sua história, da sua cultura. Então, essas pesquisas que estão sendo realizadas no âmbito da UFRB permitem um novo pensar. Não é? Essa região aqui, durante muito tempo, ficou marginalizada, ficou invisibilizada pelas políticas mais gerais do Estado e mesmo do Estado brasileiro, né? E o fato de ter uma universidade aqui, ter um centro de pesquisa, permite repensar essa história, né? De um novo olhar, um novo refletir sobre nossos dilemas, nossos problemas, as desigualdades sociais são muito grandes, né? E ao mesmo tempo de potencializar a vida acadêmica nessas localidades, né? Nessas localidades do Recôncavo, que são ricas em histórias, em vivências. Cachoeira tem mais de 500 anos de história, né? Santo Amaro também. Então, nada como ter uma universidade que pensa essa região e que reflita sobre a história dessa região.
Eu estou vinculado ao grupo de estudos, né, afro-brasileiros, né, do mestrado em História, né, e de Cultura e Desenvolvimento do mestrado em Ciências Sociais. A UFRB, para mim, é o meu mundo, é o meu lugar de reflexão, de pensamento, de relacionamento, né? Porque aqui a vivência com os estudantes e com os colegas também de outras áreas, né, sempre nos traz um aprendizado. Então, com a UFRB, eu talvez esteja menos ensinando e mais aprendendo, né? Eu acho que a nossa universidade também tem esse traço de estar numa região que tem uma história secular e uma história rica, né, fruto da vivência e do encontro de várias culturas e várias civilizações, né? Então a gente está aqui muito na condição de aprendiz com a comunidade. Eu vejo a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia como tendo esse papel de aprendiz, né? No sentido de estar vivenciando essa história, essa cultura, né? Então, para mim, a UFRB é isso, esse mundo no qual eu estou inserido, né? E sinto muito feliz de estar aqui participando dessa experiência e dessa aventura do saber.